Olá, meus amores, tudo bom? Voltemos para a nossa aulinha. Gente, segunda não, oitava aula já está acabando, a nossa maratona de 10 aulas. Quem não viu, que eu tô vendo todo mundo que não viu, tá? Porque dá pra ver as visualizações aqui, dá pra ver quem clica no link. Tô vendo tudinho de vocês, tá? Só de olho, literalmente. Mas tudo bem, né? Fazer o quê? Estou disponibilizando. Quem quiser ver até o dia 31, tá disponível pra vocês, tá? Gente, como eu falei na aula passada, eu coloquei cílios. E eu sou aquele tipo de cliente que o olho fica muito irritado. Mas eu sei que fica irritado porque ele é fresco, né? Meu olho ele fica muito irritado após a extensão de cílios. Então tem que ficar passando colírio. Porque a parte inferior aqui de baixo, né? Fica muito, muito vermelha. E isso me incomoda bastante. Mas normal, por isso que eu fico sem maquiagem, né? Pelo menos no primeiro dia. E hoje tá um frio, mas um frio que nem o blazer estava suportando. Literalmente, tá? Vamos lá. Estou aqui, gente, com o meu quadro branco. Vamos falar um pouquinho sobre o mapeamento esquilo, tá? Vocês já sabem como que funciona o boneca, né? O boneca, basicamente, ele é um mapeamento que é o primeiro mapeamento que normalmente a gente sabe fazer, né? Mas, né, o mapeamento esquilo. E o mapeamento esquilo, muita gente fala que ele é um mapeamento que coringa. Eu não acho isso, tá? Só pra deixar claro, eu acho que não existe mapeamentos coringas, tá? Dentro da extensão de cílios. O mapeamento, ele tem um objetivo, que é valorizar ainda mais o olhar da cliente, corrigir pontos estratégicos onde valorize cada vez mais, deixe um olhar mais aberto, ou um olhar mais sensual. O que, né, dá pra gente fazer em relação a cílios é usar um tipo de técnica de alongamento coringa, tá? Aquela meio termo, como seria basicamente a híbrida. Mas eu acho que mapeamento em si não deveria existir coringa, porque cada olhar, cada pessoa lida de uma forma, tem um rosto diferente, quer expressar coisas diferentes. Então, através disso que entra a personalização do mapeamento, que aí vocês vão aprender mais a fundo no Advanced Mapping, tá? Mas eu quero que vocês saibam, pelo menos, os principais pontos do mapeamento, né, ideal. E um deles, né, que são 3, os principais, né, que são o mapeamento esquilo, boneca e o gatinho, porque através dele nós temos outras variações para personalizar o olhar de cada cliente. Tem aquele olhar que é taxado, você olha e fala assim, boneca ficaria lindo aqui. Ou aquele olhar que fala, o boneca ficaria bom nesse olho, o esquilo ficaria bom no outro, igual ao último exemplo que eu dei na última aula. E você pode trabalhar com a mistura dos dois, tá? Então, varia de cliente para cliente, do nosso olhômetro, trabalhar o nosso olhômetro para isso, né, ser literalmente feito para personalização, não somente por fazer, tá? Esquilo também, os principais pontos, né? Canto interno, canto externo, e através desses 2 pontos nós achamos o quê? O meio do meu olho. Tá? Então, são esses principais pontos que a gente tem que usar em todos os mapeamentos, tá? Canto interno, canto externo e o meio. Então, vamos lá. Achei o canto interno. Até onde tem fios propícios a serem alongados no canto interno? Marca, ok? Essa linha aqui que vocês não vão desenhar, acho que o canto externo. Tá? Achou o canto externo, marca até onde tem cílios propícios a serem alongados, tá? Agora você vai fazer o quê? Você vai achar o meio. 3 pontos principais dos mapeamentos. Guarda isso na cabeça, tá? Não tenta fazer isso no olhômetro. Tenta analisar os 2 olhos. Achou o interno de um, acha o interno do outro. Achou o canto externo de um, acha o canto externo do outro. Meio a mesma coisa e os outros pontos, os outros quadrantes, a mesma coisa também, tá? Boneca, o que a gente fez no boneca, né? Nós achamos o meio do canto interno e achamos o meio do canto externo, tá? Boneca, porque a gente vai ligar esses 2 pontos, né? Esses 2 pontos porque é a minha parte principal e maior. Agora, em relação ao esquilo, o que a gente faz? Achou o meio? Nós vamos achar o quê? Somente o meio do canto externo. Só esse meio, tá? Daqui e daqui. E esse daqui, ó, não entra, ok?
E quais pontos nós vamos utilizar para dar a numeração maior espaço para ela? É literalmente do meio do olho até a última marcação que você fez. Então, do meio até a numeração quarta, nós vamos utilizar o quê? A minha numeração maior, tá? Recapitulando. Achamos o canto interno, check. Achamos o canto externo, check. Achamos o meio, ok. E agora a gente vai achar só o meio do canto externo, perdão. E vai ligar esse meio com esse, ok? Ou seja, a numeração 3 com a numeração 4, para ficar mais explicado. Certo? Esse vai ser o quadrante que eu vou utilizar as numerações maiores. Canto externo, também acho o meio, divido o meio das extremidades. E eu vou fazer o quê? A queda. Ó. Quanto mais numerações vocês caírem no canto externo, mais numeração, ou vou explicar melhor. Mais queda, igual a mais efeito. Se você não cai muito, você dá um efeito do quê? Do gatinho. Então, toma cuidado com isso, tá? Tenta cair bastante o canto externo. Agora, em relação ao canto interno do nosso olho, como que vai ser? Vou achar o meio também, ó. E vou achar o meio das extremidades. 4 numerações. Gente, aqui eu coloco o exemplo de 4, mas assim, se tiver espaço para vocês descerem mais numerações, por favor, desça, porque quanto maior o caimento, maior o efeito que dá, ok? Quanto menor o caimento, mais alongado, o efeito alongado ele dá, ok? Porque aqui, ó, tá vendo que tá tendo queda grotesca de numeração? Se eu subir uma numeração aqui e manter as numerações em crescimento, eu vou dar um gatinho, tá? Se eu, por exemplo, parasse aqui, ó, se eu parasse aqui no meu canto externo só até o 10, não existisse esse daqui, o 9 e o 8, aqui é o 9, o 9 e o 8, isso daqui dá um efeito, ó. Ai, gente, eu ia tampar com a mão a tela. Eu fui seca pra tampar com a mão. Deixa eu fazer um preenchimento aqui, peraí, branco. Ô, Jesus, o que eu fiz? Ó, deixa eu virar. Aqui, ó. Se não existisse o resto, ia dar um efeito de um gato. Então, não é pra dar um efeito de um gato. A gente precisa ter uma queda ali. Então, por isso que às vezes o seu esquilo pode estar dando um gatinho. Porque você não tá tendo caimento. Se não tem caimento, consequentemente, não tem efeito. Não tendo efeito, você vai querer proporcionar uma coisa, proporcionar outra. Tem um treco aqui pra poder falar que faltou ar. Ok. Tranquilo. Sabemos como que funciona, né, o mapeamento esquilo. Agora, nós vamos pra prática, né? Tô aqui com o olhinho. Deixa eu puxar mais esse olho. Deixa eu puxar pra cá pra ver. Ficou bom, mas eu vou aumentar ele um pouquinho, peraí. Deixa eu ver. Tá bom. Aqui ele tá com um zoom melhor, então dá pra ver melhor também. Vamos lá. Pegar minha caneta. Achou. Gosto da azul. Ó, dá pra ver, ó, literalmente os fiozinhos dela. E tá vendo que tem uma queda de curvatura? Cada ponto tem um tipo de curvatura de cílio diferente. Consequentemente, eu não vou usar a mesma curvatura nesse olho inteiro. Se eu quiser dar o resultado satisfatório, né? Certinho, né, no caso. Satisfatório vai ser pra cliente. Mas dá pra gente mexer com a curvatura nessa parte horizontal aqui, conforme a queda desses cílios, ok? Então, vamos lá. Vou achar o meu canto interno, ó, que dá pra ver literalmente onde tem os cílios, né, naturais dela. Deixa eu dar mais um zoom. Será que fica bom eu dando mais um zoom, gente? Pera aí. Deixa eu dar mais um zoomzinho. Mais um zoomzinho. Wait a minute. Ok.
Agora foi melhor. Então, vamos lá. Eu vou achar o quê? Vou achar o meu canto interno. Tá branco, Jesus. Ó, vou achar meu canto interno. Ó, dá pra ver literalmente onde tem os cílios dela. Se desce aqui, ó, tem os cílios loirinhos. Mas aí, se eu for trabalhar com o full set, aí eu tenho que mexer com a espessura. Ó, o olho dela, gente, tá vendo aqui, ó? Ó essa parte aqui, ó. Essa parte tá em ascensão, tá em evidência. Então, eu preciso tampar essa parte, ok? Porém, os cílios dela aqui no canto externo é um cílios caído. É um cílios mais pra baixo. Então, eu não posso usar uma queda tão grotesca nesses cílios. Então, eu não posso usar um gatinho, por exemplo. Tá? Então, tem que ser no meio termo. Ó, achei o canto interno. Achei o canto externo, tá? Ó, o olhar dela é muito bonito, é um olhar aberto, então não precisa abrir mais. A única parte é que a gente tem que camuflar essa parte que tá em ascensão, tá? Vou achar o meio e vou achar o meio do canto externo. Onde essa parte aqui será a minha numeração maior, tá? 12. Aí, vou achar o meio do canto interno e vou achar o meio do canto externo. Ó. Aqui, por exemplo, ó, o que eu faria? Eu cairia mais uma aqui, ó. Eita, deu um 0. Cairia mais uma. É um quadrante, né? Eu tô dividindo por quadrantes. Não necessariamente eu preciso achar o meio de todas, tá? Não precisa. Aqui eu tô achando o meio de todas, mas não precisa. Se você ver, aí no canto interno dá pra eu diminuir mais uma entre o quadrante. Por exemplo, esse daqui, ó. Eu achei, vou fazer de novo pra ficar melhor. Eu achei o meio do canto interno. Eu achei o meio desse meio. E eu achei o meio desse meio, ok? Se eu quiser cair mais numerações, eu acho mais um meio. Só divide por quadrantes, pra você ter uma métrica, para um olho ficar igual ao outro, tá? Somente. Ó. Caio. 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 E eu caio. Ok? Então, ó. 11, 10, 9, 8, 7. Quanto maior o caimento, maior o resultado, tá? Ó, meio, meio e o meio. Normalmente, no esquilo, é no máximo 4 que a gente consegue descer no canto externo. Porque fica muito pouco espaço para ter caimento, tá? Ó. A gente consegue camuflar essa área. Eu não colocaria um gatinho aqui, porque eu acharia que cairia mais o olhar dela, tá? Eu colocaria um esquilo, tá? Ou se eu pudesse, né, eu jogaria o esquilo ainda um pouquinho mais pra cá, viria um pouquinho mais pra cá ainda, ó, o esquilo. Mas tudo depende, tem que ser analisado, tá? Vamos pro outro olho. Deixa eu pegar aqui. Deixa eu ver como é que tá. Tá boa, mas eu vou aumentar um pouquinho. Eita. Eita, eita. Sobe. Tá pegando o nariz da outra. Deixa eu deletar aqui. Foi-se. Ok, vamos lá. Esse olho aqui, ó, ele não tem tanta evidência no canto externo quanto a outra, né? Não tem tanta. E uma parte interessante que a gente precisa analisar. Esse canto externo dela aqui, ó. Tá vendo que tá tendo, ó, uma queda? Ele é descendente, ele não é ascendente. Ele é descendente, ele não sobe, ele desce. Outro ponto, não se use gatinho nesses tipos de olhos, pelo amor de Deus. Sabe quando... Quem é minha cliente, quem é minha aluna sabe disso, tá? E às vezes, principalmente agora que eu estou disponibilizando essas aulas, elas estão vendo e bastante, analisando bastante. Que estão até falando, cara, esse mapeamento serve para esse olhar? Você acha que tá certo esse mapeamento para essa pessoa? Eu falo, ó, por isso, esse motivo, não acho viável, né? Eu não faria, tá? Mas, às vezes, é aquele negócio, às vezes a cliente gosta e às vezes a gente tenta converter ela para outra opinião e a gente acaba não conseguindo, tá? Porém, depende de cliente para cliente. Mas esse olhar aqui, ó, eu não usaria gatinho. O que mais eu não usaria? Numerações maiores. Por exemplo, 13 para cima. Não usaria, tá? O que eu não faria também?
Não usaria curvatura mais acentuada, tipo um D, um DD. Não usaria, porque a pálpebra dela aqui, ó, é mais pra frente. O olho, ele tá entrando aqui, ó, nessa pálpebra. Então, não tem como eu usar uma coisa que entre mais. Se eu usar um D, um DD aqui, vai bater nessa pálpebra e me incomodar muito, tá? Então, não usaria. Tem tudo isso, tem todos esses estudos a serem analisados. Se você acha, né, que mapeamento é só um negócio de prática, copia e cola, você tá errado. É personalização, é estudo, é uma coisa mais a funda. Da mesma forma que retenção é um assunto importante, que umidade é assunto importante, que a aplicação correta em um fiozinho só é importante, o visagismo e a aplicação do aperfeiçoamento do mapping na sua cliente é mais importante ainda, porque cílios é um conjunto de fatores que fazem com que chegue um resultado 100%. O cílios, ele não é uma coisa taxada, onde só você isolar e colar certinho, tá ótimo, não é um conjunto de coisas, é direcionamento, é distanciamento, é mapeamento personalizado, é a retenção também, trabalhar com pH personalizado, é um conjunto de fatores que fazem com que o seu trabalho seja satisfatório. Não tenta focar somente em técnica, aplicação de fiozinho. Não, cílios é muita coisa mais a funda. Então, por exemplo, muita gente, né, que respondeu a enquete lá, que respondeu o Google Forms, muitas pessoas, né, falaram que a maioria dos problemas dela era saber o mapeamento certo, saber o direcionamento certo. Deixa eu... Oxê. Gente... O meu acesso do negócio aqui foi bloqueado? Por que foi bloqueado? Muita gente falou assim, analisar o rosto de cada cliente sem ter dúvida, sobre alinhamento, mapping, isolamento, técnica para melhor isolamento, aprimorar os seus conhecimentos, personalizar o olhar. Tudo isso, gente, retenção também vai ser falado, tá? No Advanced Mapping. Tudo isso vai estar incluso com todo o detalhe possível dentro do curso do Advanced Mapping. Então, se você está com essas dúvidas, principalmente porque eu falei, é um conjunto de coisas. A aplicação, basicamente, você sabe, né? Só que tem outros fatores que são muito importantes. E o mapping, ele é um conjunto de fatores, um conjunto dos fatores mais importantes, como retenção, como umidade, direcionamento, aplicação. E tudo isso será tratado, tudo isso será falado dentro do Advanced Mapping, tá? Então, se vocês quiserem se aperfeiçoar, estamos aí, tá? Abertas pra vocês. Deixa eu apagar aqui. Então, vamos lá. Ó. Vamos achar o quê? Eu não vou nem falar. Só vou fazer, porque vocês já devem estar calejados de eu ficar falando. Ponto 1. Ponto 2. Ponto 3. Ponto 4. Ok? Não dá pra muito grandes nesse olho, gente. Pelo amor de Deus, não usem, tá? Não usem. Porque isso desvaloriza e, consequentemente, pode ter uma queda desse olhar, tá? Acho meio, meio e meio. E caio. Caio, caio e caio. É engraçado eu ficar falando caio, 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 caio. Aqui eu cairia mais um também. Mas sempre dividindo pelo quê? Por quadrantes, minha amiga. Divida por quadrantes, pelo amor de Jesus Cristo. Tá? Se eu colocar uma coisa muito alongada aqui e não dá certo, tenha caimento. Por favor, tá? Não deixe sem caimento. Porque senão pode dar bochicho. Pode dar merda. Tá bom? Então é isso, gente. Nossa segunda aula sobre mapeamento. Nossa 8ª aula, né? Temos mais 2 aulas aqui disponíveis para vocês, né? Amanhã e quarta, né? Dia 31 é quarta-feira. E na quarta-feira tem uma aula muito top que é sobre, né, precificação e também um pouquinho de marketing para extensionistas. Então vai ser uma coisa mais, né, incisiva. Então, se vocês quiserem, gente, aproveita, literalmente. A gente fala pra tá, mas quem, né? Quem tá disposto a pagar o preço
poucas pessoas estão dispostas a pagar o preço. E eu espero que você seja uma delas, tá? Então, ó, um beijo, um cheiro. Fiquem com Deus. Espero que tenham gostado dessa aula, como eu sempre faço, que você tenha absorvido pelo menos 1% do conteúdo que eu passei aqui pra você com o maior amor, maior carinho, maior dedicação possível, tá? Pra deixar os seus horizontes um pouquinho mais abertos e dar aquela virada de chave que você tava precisando, tá bom? Então, um beijo, fiquem com Deus e até a nossa próxima aula, se Deus quiser.